Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Para sexta é sempre bom, né? Eu gosto das nossas lives de quinta, não sei se vocês gostam. Hoje eu vou falar de um assunto meio polemiquinho que gera um pouco de dúvidas. Quase sempre tem dúvida, quase sempre tem um caso peculiar, como em tudo no direito, né? No direito previdenciário. Ai, gente, meu cabelo não tá... Sabe aquele dia que seu cabelo não tá bom? Não adianta, um bad hair day aí, mas vai assim mesmo. Olha só, vamos falar de salário maternidade. Eu ia falar de pensão por morte, mas eu pensei, eu tenho feito posts sobre salário maternidade, tenho falado sobre salário maternidade, gosto de falar, olha, coloquem corações aí na tela pra mim. E não se esqueçam, nem tá subindo, parou de subir. Hoje terá Gino e Geno. Eu tô tentando, gente, chamar eles pra tocar no evento de São Paulo, tá? Pode ser que tenha uma surpresa de Gino e Geno lá nos coquetéis da vida. Agora que tá subindo, o Instagram tá devagar, quase parando. Ele não tá mostrando, agora tá mostrando vocês pra mim, vocês entrando. Coloquem corações aí pra gente falar sobre um assunto que eu acho interessante. Eu não vou chamar de ingênuo, gente. Eu nem sei se eles são vivos. Desculpa a ignorância, mas... Não sei, eu também não lembro por que eu falei disso na live passada. Tipo, da onde que me veio esse nome deles. Mas vamos lá. Salário maternidade, pra nós é um benefício. Pra nós, previdenciaristas, é um benefício que é muito interessante saber. A Michelle não vai no evento se tiver Gino e Geno. Para nós é muito interessante saber sobre, né, o salário maternidade. Por quê? Primeiro porque todo mundo que casa tem filho. Segundo, quase todas as mulheres que você for atender vai ter direito a receber salário maternidade. Ela pode ser funcionária, ela pode pagar como contribuinte facultativa, ela pode ser MEI, BEI é bom, né? Ela pode ser MEI e ela pode ser exercer atividade especial rural, gente. Então, várias hipóteses aí existem para trazer para vocês a questão do salário maternidade, que eu acho interessante. Depois vocês chovem de me perguntar lá, quando eu faço post, alguma coisa, casos concretos. Este é o momento de vocês me trazerem daqui a pouco, tá? Me mandem perguntas aí que eu vou responder. Primeiro, eu quero dizer que vou falar 3 coisas muito básicas e importantes sobre o salário maternidade. A primeira coisa que eu quero dizer sobre o salário maternidade é que ele não está limitado ao teto da Previdência. Anotem aí. Comecem com as anotações já. Todo mundo que tá entrando, eu acho que o Instagram ainda tá avisando que eu tô aqui. Deixa eu ver. Quanto tempo que eu tô aqui? 4 minutos. O Instagram ainda tá avisando. Segura as perguntas aí, que já respondo. Segura aí. Então, se ele não tá limitado ao teto da Previdência, eu não sei se vocês lembram dessa história. Eu lembro dessa história da faculdade. Eu tive um semestre de direito previdenciário na faculdade, e nesse um semestre eu nunca me esqueço do salário maternidade, porque o meu professor deu o exemplo da Fátima Bernardes, do salário maternidade dela, que foi um dos maiores, se não o maior salário maternidade do Brasil. Ela engravidou dos trigêmeos, né, que foi inseminação, fertilização in vitro, e ela recebeu o salário, na época era diferente, não era pago pelo empregador, e aí provavelmente ela recebeu do INSS. E aí eles alteraram a legislação, eles mudaram a lei. Então, a segunda coisa que eu quero que você... Não é a segunda coisa da live, mas uma coisa importante para você saber seja bem-vinda, Adriana, Adriele... Tem duas, Andriele e Adriele, Conceição que entrou, todo mundo que entrou aí. Cintia Albano, sejam todos bem-vindos, já passamos de 100 pessoas nessa quinta-feira. Quinta-feira que eu tô cansadinha, gente, vocês estão percebendo que eu não tô com eu não tô com aquela energia toda?
Algumas coisas drenam a nossa energia durante a semana, assim. Tem semanas que são mais punk do que as outras, né? Que são mais cansativas. Mas como eu sempre digo, adulto tem que fazer o que tem que fazer, né? E aí, gente, é interessante a gente saber quem tem direito a licença maternidade, salário maternidade, salário natalidade. Uma aluna me escreveu, antigamente se falava, mas é só para RPPS. Não, minha gente, salário natalidade, a gente utiliza esse termo também, tá? Porque hoje em dia, quais são os fatores que contribuem para a condição de receber uma licença maternidade, de se tirar uma licença maternidade de 120 dias. Qual é o fato gerador? Falem aí, mandem aí pra mim qual é o fato gerador do salário maternidade. Quem é que tem na mão aí, ou na ponta da língua, na cabeça, os fatos geradores? Não é só o parto mais. Já foi o tempo que o fato gerador era o parto. Por isso que a gente talvez não deva só dar essa nomenclatura de salário maternidade. E sim, não é só o parto. Não, Graziele Barbosa. Às vezes, a gente tem outras hipóteses aqui. Nós temos... Anota que eu anoto com vocês, tá? Porque eu gosto de falar e escrever. Vocês vão falando no telefone e vão escrevendo? Eu sou dessas também. Vão falando no telefone e escrevendo. Não. O parto é o fato gerador, é um dos fatos geradores. Parir, a mulher que pariu, saiu da barriga dela ali o parto, ou a criança, tá? Pode ser cesárea, parto natural, humanizado, o título que quiserem dar. Então alguém falou, ó, parto, adoção, aborto espontâneo, não criminoso, obviamente, aborto espontâneo e natimorto. Então, temos 1, 2, 3, 4 elementos aqui, 4 fatos geradores. Não tô falando de carência, eu vou falar de carência, tá? Pra salário maternidade. Vou falar sobre isso. Tô só falando o que é fato gerador, gente. É aquilo que dá direito à percepção do benefício. Fato gerador é aquilo que dá direito a receber um determinado benefício. O que me dá direito de receber um benefício como auxílio-doença? Uma doença que me incapacite para o trabalho, certo? Então, aqui, aborto não... Isso, gravidez de alto risco exige carência? Sim, exige carência, tá? Vamos lá. Olha só, o cálculo que eu falei pra vocês do salário maternidade, que não se limita ao teto da Previdência, é uma grande questão pra se levar em conta se você vai querer aprender e se você vai querer fazer salário maternidade, porque eu já vi muito advogado dispensando grávida ou gente que já teve bebê. Teve um bebê, teve 2 bebês. Qual é o prazo prescrição, gente? Aliás, decadencial, qual é a decadência para se requerer o salário maternidade? Quanto tempo você tem para requerer o salário maternidade da data do parto, por exemplo, ou da adoção ou do aborto espontâneo? 5 anos. Passados desses 5 anos, você não consegue mais. Isso mesmo, tá? Está esperta aí. Respondeu antes de mim. Então, a gente tem... Vamos pegar a Dona Maria, tá? A Dona Maria foi lá e teve o Bentinho. Nasceu o Bento. Lá em 2000... Nós estamos em 2023. O Bento nasceu em 2020. Em 2022, ela foi rápida. Em 2022, nasceu a Luísa. Então, ela tem o Bento e a Luísa. Um de 2020 e um de 2022. Nos dois, gente, ela trabalhava como doméstica numa casa, carteira assinada e tudo. O que aconteceu? Ela não sabia do direito dela, ela saiu em licença quando ela teve bebê, ficou fora. A patroa dela arrumou uma diarista para ficar no lugar dela até que ela voltasse. Não sabia que tinha direito, hoje em dia é difícil, mas acontece, tá? Não sabia que tinha direito a receber. Já respondo pergunta, gente. Senão vai subir sua pergunta, vai ficar sem resposta. Não sabia que tinha direito a receber esse benefício. Passou batido. O parto do Bento em 2020 e o parto da Luísa em 2022.
Hoje, em 2023, ela passou assim no meu Instagram e ela viu um post meu lá falando sobre... Boa noite, doutora Malba. E ela falou lá, gente, pra quem eu dou boa noite quando eu tô olhando aqui, eu dou boa noite, mas sintam-se todos boa noitados, tá? Todos sejam bem-vindos. E aí, ela viu um post meu. Aqui eu já tô falando de marketing estratégico, tá? Para cliente final. Um post estático. Você pode postar, gente, não é motivo da live, mas fica a dica. Você pode postar no seu bloco de notas, você pode fazer um post estático, tem alguém de arte que faz, falando sobre salário e maternidade. Dentro de 5 anos do parto, você pode ter direito a receber o salário e maternidade. Um post informativo simples. Ela passou por ali e ela leu isso. E aí, ela foi no meu Instagram e me mandou um direct. Do meu direct, eu direcionei ela para onde ela tem que ser direcionada. E ela, na consulta, a gente constatou que como ela é empregada doméstica, a patroa dela tinha que ter pago o salarinho dela em casa, enquanto ela estava nos 4 meses com o Beto e com a Luísa. Ela não pagou, não foi feito esse pagamento, ela não recebeu, nunca recebeu o salário maternidade. Ela pode hoje, em 2023, receber. Por que a patroa dela que tinha que pagar? Eu até brinco que o salário, brinco não, é real, o salário maternidade é híbrido. O que é uma coisa híbrida, gente? É uma coisa que mistura, né, vários tipos. Tem até a série da Netflix, né, dos híbridos, que a minha filha gosta de assistir. Que os bebês que nasceram meio animais, meio criança, meio humanos. Não sei se vocês já viram. Híbrido é uma coisa que mistura. Então, mistura. Alguns casos você vai solicitar no INSS, em alguns casos você vai solicitar para o seu empregador, se você for empregada CLT ou contratada. Quem vai te pagar é o empregador. Onde é que você vai requerer isso aí no INSS? Eu tenho tabelas, eu não sei se eu tenho ainda, mas muita gente tem essas minhas tabelas aí do salário maternidade que fala da questão dele ser híbrido. E quem é que paga, gente? No final, as empresas que tem, por exemplo, vamos falar de grandes empresas, tá? Corporativas, que tem 100, 150 mulheres no seu quadro de funcionários, com carteira assinada. Imagina quantas mulheres engravidam ali, né? Durante os anos em que elas estão trabalhando. Então, ali nesses lugares, nessas grandes empresas que contratam mulheres, e acontece, hoje em dia, a Marina tem a tabela. E aí, as pessoas contratam mulheres hoje em dia, estão sujeitos a qualquer momento, né? A pessoa dizer, olha, eu tô grávida. Então, você já se prepare que daqui a 9 meses eu vou sair de licença maternidade, que é o correto, podendo ser solicitado até 28 dias antes do parto, da adoção ou do aborto, tá? O que muito acontece? Bom, a primeira coisa, então, que vocês anotaram aí. O salário maternidade não é limitado ao teto da Previdência e o cálculo dele é feito da seguinte forma. Presta atenção que eu vou ensinar só uma vez, gente. São as 12 últimas salários de remuneração daquela mulher, tá? São os 12 últimos salários de remuneração daquela mulher. 5 anos, doutora Fernanda. Prazo de prescrição para pedido, 5 anos. Passou dos 5 anos, não adianta mais pedir. Tive neném lá em 2015, eu não tenho mais direito. Não pedi, camarão que dorme a onda leva. Perdeu, não dá mais para solicitar o salário maternidade, tá? São as 12 últimas contribuições somadas, as 12 últimas contribuições, salários de remuneração, na verdade, não podendo ultrapassar 15 meses. Então, não pode ultrapassar 15 meses. Você tem que somar 12, mas não pode ultrapassar os 15 últimos meses. No final disso, a soma de tudo isso, você vai dividir por 12. Esse é o valor da licença
Não teve reforma em 2019? Não. Esse é o valor da licença maternidade, natalidade, como vocês quiserem chamar, tá? E aí, bom, dessa soma o resultado é dividido por 12. Deu pra entender como é que faz, né? Dá pra ter aí salários altos, tá? Dá pra ter aí salários altos, especialmente dependendo do caso desta CLT, desta funcionária. E se ela não for funcionária, Juliana? E se ela me apareceu aqui e ela é uma contribuinte, ela é uma advogada, como eu, por exemplo? Mesmo valor, da mesma forma, mesmo cálculo sempre, tá? Mesmo, tudo igual. Gente, apareceu... É melzinho na chupeta para conseguir salário maternidade dentro do INSS. Se tiver tudo completo, é muito difícil o INSS negar o benefício, tá? É um benefício que é muito... Um beijo. Estarei no Maranhão a partir do dia... Estarei dia 15 e 17. Falei que vou conhecer lençóis maranhenses. Tô doida pra voar em cima desses lençóis maranhenses, gente. Não pode passar de 15, não pode passar de 15 meses. Você vai pegar os 12 últimos limitados a 15, tá? Não precisa ser os 12 últimos sequenciais, mas você não vai ultrapassar 15 meses. E aí, ele pode oscilar entre mais ou menos, né? Isso vai interferir... Ai, gente, eu vou subir aqui porque eu tô abaixada. Por que eu tô abaixada? Pronto. Isso vai interferir mais ou menos no valor do salário da licença maternidade. Quem contribui facultativo não está em qualidade de segurado, fica grávida. Contribui 6 ou 10 meses para obter o benefício? Doutora, não entendi sua pergunta. Não está em qualidade de segurado? Você quer dizer, no caso dela, readquirir a qualidade de segurada? Sim, é metade, né? Ela vai contribuir a metade do que ela deveria para readquirir a qualidade de segurada antes do parto, tá? Então, voltando aqui. Quando me convidarem, tô querendo ir pro Rio... Acabei de falar isso, tava falando com as minhas amigas aqui, querendo ir pro Rio em agosto. Mas não tenho certeza ainda, vamos ver. Mas não vou palestrar nem nada. Eu vou num evento de direito previdenciário, se eu for. Vamos ver se vai dar. Talvez eu vá pra Europa, não sei. Ou Europa ou Rio de Janeiro, vamos ver. Vamos ver o que vai colar melhor aí. Olha só, segunda coisa. Quem tem direito? Todos os funcionários, tá? Todas as pessoas que são CLT, as mulheres que são CLT, as pessoas. Vamos falar por quê? Gente, os homens também têm licença maternidade, que não podemos chamar de maternidade, devemos chamar de natalidade, né? Uma vez que nós temos um casal homoafetivo, e a união estável e o casamento são totalmente reconhecidos pela nossa legislação civil. O que é que pode acontecer no caso do Paulo Gustavo e do Thales, não sei se vão se lembrar, provavelmente não tiveram licença, não precisam, né, de ter licença, sim, para ficar com a criança, para ficar com os recém-nascidos, no caso deles, mas não pelo dinheiro. E aí... pode ter uma licença natalidade para um dos cônjuges, tá, gente? Uma vez que a medida é legal, ela pode ser concedida para apenas um. Não importa se são 2 pais ou se são 2 mães, tá? Não importa o gênero, tá bom? Então, pode ser concedida para o homem, sim, no caso, um deles. Assim como o casal hétero normal, tá bom? Que não tem relação homoafetiva. Voltando. Quem vai dar entrada no pedido? Se for, por exemplo, eu, Juliana, quando eu tive minha filha em 2015, eu sou advogada. O que eu sou, gente, como advogada? Que tipo de contribuinte eu sou? Que tipo de contribuinte vocês são? Aproveita para tirar o print, que tem 145 pessoas na live, que eu tô esperando a resposta de vocês.
Temos aí, que tipo de contribuinte nós somos? Facultativa? Contribuinte facultativo é aquele que escolhe pagar. Nós somos contribuintes individuais, tá? Facultativo é aquele que opta por pagar, mas ele não tem obrigação. Nós, como advogados, se estamos advogando, então eu vou explicar rapidinho a diferença de autônomo e profissional liberal, tá? O que é o autônomo? Vocês já devem ter ouvido a diferença entre o Uber, por exemplo. Ele é um autônomo. E o que eu quero dizer com ele ser um autônomo? Nós somos contribuinte individual de forma liberal, né? Nós estamos relacionados... Gente, gravem isso, tá? As pessoas não ensinam isso. E advogado tem que saber isso. A gente é profissional liberal porque estamos relacionados a uma classe. Nós temos a OAB, os médicos têm o CRM, tem o CRC dos contadores. Nós temos uma profissão. O autônomo é aquele cara que não está relacionado a nenhum tipo de classe, aquela pessoa que é mecânico. Veja bem que não tem relação de hierarquia nenhuma, tá, gente? Tem mecânico que ganha mais que advogado. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de diferenciar. Você tem que saber diferenciar, você não é autônomo. Você é profissional liberal, como advogado, se você advoga, tá? O autônomo é aquele que dirige o Uber, o autônomo é aquele que tá fazendo um espetinho na rua para vender, na informalidade. É diferente. Diferente autônomo de profissional liberal, tá? É importante vocês saberem isso. E aí, se eu sou Juliana, quando eu tive a minha filha em 2015, eu já era advogada, certo? Eu já advogava, eu já trabalhava e eu contribuía com a previdência no teto, certo? Da época de 2015. Onde eu solicitei o meu salário natalidade? Aonde eu requeri a minha licença? No INSS, porque eu sou profissional liberal. Não vou saber o código de cor. Eu tenho, aliás, eu tenho meus livros aqui. Posso até olhar, mas não vou parar meu raciocínio agora para te falar o código, mas... E tem no INSS, entra no INSS, tem todos os códigos lá. Depende do tipo de contribuição. Eu tô dizendo, acabando de dizer, o que eu tô dizendo aqui, gente? Que a pessoa que é empregado, quem é que vai pagar o salário maternidade dela? O empregador. A pessoa que é profissional liberal, o INSS. A pessoa que é autônoma, o INSS. A pessoa que contribui como MEI, o INSS. Por quê, gente? Alguém colocou aí o código, ó, 1007. Emite guia no INSS para contribuinte individual? Sim, depende. Emite guia, pode ser um prolabore da sua própria empresa. Se você tem uma sociedade de advogados formada e você tem o seu prolabore ali, já vai ser descontado na folha o seu prolabore, tá? O custeio disso é uma conversa para outra live, tá? Mas pode ser por contribuinte facultativo, por exemplo, que é aquele que paga porque quer, que está relacionado à Previdência Social porque quer, ele sim ele emite uma guia e ele mesmo paga, tá? O profissional, a dona de casa, por exemplo. Veja que planejamento maravilhoso, gente. Eu me casei, tá? Deixa eu só concluir o raciocínio de quando eu tive a minha filha. Já era advogada, eu tinha meu próprio escritório. Não trabalhava para ninguém, mas eu tinha eu contribuía com o prolabore, na forma de prolabore, tá? Sobre o teto. E aí, curso de BPC ainda não tem previsão, provavelmente para novembro só, tá? O Expert em BPC. E aí, gente, o que aconteceu? Aonde eu solicitei no meu INSS? Quem é que me pagou o meu? Porque quem é que vai me pagar? Eu não tenho emprego. Eu não sou empregada de alguém. Eu não tenho emprego, não. Eu não sou funcionária de ninguém. Quem vai me pagar é o INSS, uma vez que eu vertia contribuições como prolabore. Tá? Obrigada, Jéssica. Obrigada. O Expert, gente, eu vou falar do Expert daqui a pouco. Eu não sei quem tá perguntando de onde eu sou. Aí as meninas estão respondendo. Então, por isso que eu falo que o salário maternidade, ele é um pouco híbrido.
Alguns casos, você precisa dominar isso. Em alguns casos, quem vai pagar é o empregador, em alguns casos é o INSS, em alguns casos a carência. E o rural, por exemplo, o segurado especial rural? Quem é que vai pagar? O INSS, né? Porque ele é segurado especial, a contribuição dele é como? Ela precisa indenizar? Não, ela precisa. Como é que o segurado especial comprova a qualidade de segurada dela na hora do parto, na hora da adoção, na hora do aborto, na hora do natimorto? Eu vou explicar a diferença dessas 4 situações, tá? Como é que ela prova? Com a atividade rural 10 meses antes do fato gerador, que é, repetindo, parto, adoção, aborto espontâneo, natimorto, tá? Ju, tem uma cliente que está em processo de adoção de 2 meninas de 7 e 12 anos. Ela é autônoma, terá direito ao salário maternidade? Ela tem que ter, gente, qualidade de segurado e carência, tá? Tem que ter as 2 coisas para poder receber salário maternidade ou natalidade. Então, ó, ela tem que ter contribuído 10 meses antes do fato gerador. Vocês entenderam o que é fato gerador? Manda um sim aí ou um foguinho pra mim. Manda um foguinho aí que eu quero saber se vocês entenderam o que é fato gerador. Por que eu tô falando de 4 tipos de fato gerador aqui nessa live? Quero que vocês entendam isso. Entrei com 2 salários maternidade especial, mas foi negado, provavelmente por falta de prova de rural, né? É o único motivo que eles têm pra negar. Porque o salário natalidade é muito tranquilo de se conseguir na esfera administrativa. Eu já vou falar do natimorto, não. O natimorto, sim, recebe 4 meses, tá? O aborto, até 23 semanas, recebe 14 dias apenas. 10 meses antes de engravidar. A pergunta que não quer calar de todas as lives, vai ficar salva assim? Qual é o fato gerador, gente? Do quê? Tem que ter contribuído quantos meses? Qual é a carência de salário maternidade? 10 meses, parabéns, Janine. 10 meses antes do nascimento. 10 meses antes do aborto. Tem que ter carência, tá? Pra poder receber. Esse aborto, gente, espontâneo, é aquele aborto que foi lá, ultrapassou a 23ª semana de gestação. Que não ultrapassou, aliás. Tá? Anotem aí. A gente, homens e algumas pessoas que não tiveram bebê, não medem isso por semanas de gestação, nem entendem semanas de gestação. Vamos lá. A mulher, vou dar aula aqui, vou entrar na obstetrícia. Prestem atenção. Uma mulher, ela gesta uma criança normalmente, no máximo, até 42 semanas. 42 semanas, vai dar 9 meses e pouquinho, tá? Não é por meses. Nós, previdenciaristas, temos que falar em semanas, tá? Em dias e semanas. Então, vamos lá. Carência, 10 meses antes de engravidar. Exatamente. Exatamente. 10 meses antes de engravidar, não. Antes do fato gerador. Antes do fato gerador, não é 10 meses antes de engravidar. 10 meses antes da criança nascer. Tem que ter 1 mês de rebarba aí, entendeu? Ela não pode nascer com 9 meses e ter 6 meses de contribuição. Essa mulher não vai receber o salário maternidade. Então, tá vendo como eu falei pra vocês no começo da live que esse tema, ele gera polêmica? Esse tema gera polêmica, eu não sei por que, gente, que vocês confundem tanto o salário maternidade assim. 10 meses antes do fato gerador, isso mesmo. Eu vou falar do aborto, calma lá, Fernanda. Então, são 42 semanas que a mulher gesta ou a barriga de aluguel, se for um casal homoafetivo, seja o que for. Barriga de aluguel, não sei se tem no Brasil, não tem. No caso do filho adotado, tá? São 42 semanas também, a gestação. Até a 23ª semana, anota isso. Até a 23ª semana de gestação, que são mais ou menos 5 meses de gestação, é considerado aborto.
No caso de aborto, você vai receber, o seu cliente vai receber apenas 14 dias de licença maternidade. Foi um aborto que você tenha que fazer uma curetagem, uma limpeza, foi para o hospital, não importa. Até a 23ª semana de gestação, que dá 5 meses, estou repetindo, que dá 5 meses, para de fazer pergunta que eu não tô lendo, senão vocês vão perder a resposta. Gente, sim, para readquirir a qualidade segurada é a mesma regra que se aplica. É a regra da Lei 13.846. Lei 13.846, para readquirir a qualidade segurada é metade das contribuições necessárias para a carência para o fato gerador do benefício. É normal, não tem mistério nisso daí. Não tem mistério. São 5 meses. E aí ela pode engravidar. Contribuir 5 meses, já pode engravidar. Perdeu a qualidade segurada. Uma vez adquirida a qualidade, perdida a qualidade. E se for casos de extensão, tá? Artigo 23 lá da Lei 8.213. Artigo 23 ou 26, não tô lembrando de cabeça. 23 ou 26, hoje eu tô bugada pra lembrar de cabeça. Artigo 23 ou 26, que são os casos de extensão, 36 meses, foi mandado embora, etc, tá? Isso garante o quê? Um período de graça. Se ela tiver em período de graça, também tem direito à licença natalidade, tá? Se começar a recolher com 2 meses de gestação, não vai ganhar auxílio maternidade. Não vai, tá? O fato gerador da adoção é o trânsito em julgado da ação de adoção. O fato gerador da adoção é o trânsito em julgado da ação de adoção. Exatamente, a certidão de adoção, tá? A certidão definitiva da adoção. Aí começa a contar o salário maternidade. E, gente, tem uma novidade aí também, que eu vou, para não bugar a cabeça de vocês, eu vou falar já. Fiquem ligados aí. Se não tem contribuições anteriores, não. Gente, eu vou tirar só um pouquinho, com licença. Ó, presta atenção aqui. O aborto espontâneo é considerado até 14... você recebe 14 dias do salário de remuneração que você tinha, que você contribuía ou que você recebia. Pode ser o tipo... Depende do tipo de contribuinte que você é. Isso ficou claro para vocês? O salário maternidade ou natalidade depende do tipo de contribuinte que você é, para você receber. Quem é que vai te pagar? Se é a autarquia ou se é o seu empregador, ok? Depende se você é individual, facultativo, se você é MEI, se você é empregado, se você é contratado. Ok. Como é feito esse cálculo? Ele não é limitado ao teto da Previdência. São 12 meses. Os últimos 12 meses de remuneração é limitado ao número de 15 meses, ao máximo de 15 meses. Somando-se esses valores, se divide por 12. É ali que se chega a um salário maternidade, tá? Quem tem direito? Todo mundo que contribui. Tem que ter carência e qualidade de segurado. Carência são 10 meses antes do fato gerador. Quais são os fatos geradores? Aborto espontâneo, natimorto, adoção, parto. Então vamos lá, eu tô no parto, tá? Se eu sofri um aborto até a 23ª semana de gestação, que dá mais ou menos 5 meses de gravidez, eu vou receber apenas 14 dias de salário maternidade. Se foi na 24ª semana em diante, ele é considerado um feto, um morto. Então, por isso, ele é um natimorto, tá? Ele tem que ser enterrado, tem que ter certidão de óbito, não é um aborto. É totalmente diferente. Aborto é uma coisa, natimorto é outra. Não que o aborto não seja um feto, não tenha uma pessoa, nem vou entrar nessa discussão aqui, tá? Não vou entrar nesse mérito. Eu estou entrando no mérito legal para a percepção do salário natalidade, tá? A partir da 24ª semana, você vai receber 120 dias de licença, 4 meses, ainda que o seu bebê tenha morrido. Ainda que o seu bebê tenha falecido. Ainda que você não tenha um neném em casa, que você não tenha ele nos braços, que você não esteja amamentando, você vai receber o seu salário maternidade por 120 meses, tá bom? Da mesma forma. Então, a partir da 24ª semana de gestação. Quase ninguém fala sobre isso, gente. Isso é muito importante você saber, tá? No caso do segurado especial rural,
A segurada especial rural, ela tem que ter 10 meses na zona rural, trabalhando nas lides rurais, em regime de economia familiar ou individual, assim como pede o artigo 55 da 8.213, falando sobre segurado especial, tá? Ela tem que ter 10 meses. Como é que ela comprova isso? Com documentos da atividade de rural. Por quê? Porque não tem contribuição, não precisa indenizar, não tem obrigação. Mas quem escreveu aí pra mim agora há pouco que tinha o salário maternidade que foi negado para uma segurada especial rural, provavelmente foi por conta das provas. Faltaram as provas dos 10 meses anteriores ao fato gerador. Ficou claro? Vou voltar aqui. Ops, peraí. Salário maternidade continuou pagando após o fato gerador. Contribuinte individual, benefício bloqueado. O que fazer? Por que continuou pagando, gente? Não pode, não é para continuar pagando, ela tá de licença. Esse é um erro de principiante. É a mesma coisa de você estar de licença maternidade, de você estar de auxílio doença, recebendo auxílio doença encostado, como dizem. Você tá ali e continuar contribuindo. Foi mal instruída. Não tem que pagar. O benefício vai ser bloqueado mesmo. Se ela precisa ficar cuidando do bebê, se ela precisa ficar cuidando do feto, da criança, feto não. Se ela precisa ficar cuidando do bebê, como é que ela continua contribuindo? É falta de conhecimento. Um advogado, por isso que eu digo da especialidade, gente. No caso de salário maternidade, funcionária pública teve a rescisão do contrato nulo. Eu não vou falar de RPPS, porque eu não entendo nada de RPPS. Não é pra mim essa pergunta, manda pra doutora Amanda Cravichichi. Entrou com a reclamação trabalhista para recebimento do FGTS na via judicial. Essa reclamação serve para comprovação de desemprego involuntário para o período de graça? No regime geral, sim. No regime próprio, não sei te dar essa informação. Tá? Se a mulher perde bebê com 25 semanas, havia perdido a qualidade de segurada, voltou a contribuir 4 meses na época do aborto. Se a mulher perde bebê com 25 semanas, era um natimorto já, ela teria direito a 4 meses de licença. Ela não tinha readquirido a qualidade de segurada, que seriam 5 meses. Faltou um mês, então ela não vai receber, tá? Quem deixou de contribuir voltou a contribuir após a gestação. Essa mãe receberá por ter restabelecido carência? Não, gente. Pré-existência. Pré-existência negada. Empregada doméstica tem 3 contribuições. Pode receber? Pode. Não tem carência, tá? É por isso que as pessoas falam o seguinte. Presta atenção agora aqui comigo. Todo mundo que tá aí, ó. É a última coisa que eu vou falar dessa live. Importantíssima, tá? Aposentada em exercício, foi demitida em processo administrativo, empregada pública, RGPS. Foi demitida grávida, é isso? Não entendi. Aposentada em exercício. Aposentada, foi demitida, não tem direito a nada, tá? Se ela já era aposentada, ela não tem direito a nenhum tipo de benefício da Previdência. Quando a pessoa volta a trabalhar, ela tem que saber disso. Quando você aposenta uma pessoa e ela fala, vou continuar trabalhando, você tem que dizer pra ela não tem direito a nenhum benefício da Previdência, tá? Salário até dezembro e agora paga o MEI. Gente, Jacira, um beijo pra você, lindona. Quais casos não exigem carência? Até onde eu sei, nenhum. Só o caso de empregada. Por isso que dizem, gente, contratou... As pessoas têm esse preconceito, né? Vou falar só um pouquinho sobre isso aqui. As pessoas têm esse preconceito de contratar mulheres no mercado de trabalho por conta da gravidez, né? Provavelmente uma mulher jovem que ainda não se casou ou que vai se casar ou que namore, etc. Ela pode engravidar a qualquer momento e ela pode fazer isso planejando ou não planejando. E as empresas e os empregados fogem disso. Por quê? Quem vai arcar com os custos são eles. Tudo bem, eles têm os benefícios deles lá com relação a impostos, né? No fim do ano, faz refim, faz o que tiver que fazer. Refim, nem lembro o nome. Mas é um ônus que nenhuma empresa gosta de arcar e principalmente ficar sem a sua funcionária. Então ainda é uma barreira para as mulheres isso no mercado de trabalho, entre contratar um homem e contratar uma mulher. É por isso que talvez nós sejamos mais competentes que os homens.
Porque a gente precisa mais um pouquinho, tá? Um passinho à frente pela igualdade ali na questão do salário maternidade e até dos salários em si, né? A gente vê até em Hollywood. Esses dias eu fui dar uma entrevista na rádio aqui em Cuiabá, a gente tava falando sobre isso, próximo ao Dia das Mães. Os maiores discursos das divas de Hollywood, quando vão agradecer ali o Oscar, vocês já pararam pra pensar, pra reparar isso? Que é por conta de igualdade de salário, que elas recebem menos que os homens pelos filmes, as maiores estrelas de Hollywood. Então isso, imagina no Brasil, se a mulher com um mês de trabalho engravidou e a gravidez de alto risco, como fica? Se o INSS negou auxílio doença, tem que entrar, se o INSS negou, tem que judicializar para ativar esse benefício. É só, gente, um mês de gestação é só gravidez de risco e é só auxílio doença, tá? É a médica que tem que dar o laudo e tem que ficar afastada do trabalho. Isso também é uma coisa que eles odeiam, a gravidez de risco. A pessoa tem que se afastar e tem que ficar fora do trabalho. Eu já ouvi de uma não advogada, como advogada de uma pessoa, quando ela é empregada, gente, contratou, se ela já estava grávida ou se ela engravidou com um mês, azar de quem contratou. Vai bancar e vai arcar. É por isso que tem tanto preconceito com relação a isso, tá? Tem empresa que pede, é ilegal até onde eu sei, mas tem empresa que pede exame de gravidez para contratar, mas é ilegal do ponto de vista trabalhista, até onde eu sei. Posso estar errada porque não é a minha área trabalhista, tá? Então, no caso, com apenas uma contribuição, sim, ela tem direito à licença maternidade. Entrei no trabalho, comecei hoje. Daqui um mês eu descobri que eu tô grávida. Eu tenho que avisar ou não, mas eu não posso ser demitida. Eu tenho estabilidade no meu trabalho, além de quem vai arcar o empregador. Imagina se esse empregador quer essa mulher no quadro de funcionárias da sua empresa. Não quer. É por isso que existem algumas diferenças. Ainda, não sou de levantar bandeiras, mas existem, né? Favor, conclua a questão da empregada doméstica. Sim, senhora. Nesse mesmo momento. Conclua a questão da empregada doméstica, cuja empregadora não pagou a licença maternidade. Eu concluí. Ela tem que pagar, tem que entrar com a ação. Você que não prestou atenção, 2022 e 2020, eu falei, entra com a ação agora em 2023 e pede. Ela tem direito. E quem tem que pagar é o empregador. Foi concluída a questão. Ela tem direito. Falei que são 5 anos. Se ele nasceu em 2020, nasceu em 2022, em 2023 não tem direito? Tem. Quem tem depressão pode aposentar? Tô falando de outra coisa, doutora. Tô falando de salário maternidade. Ainda não ficou claro. Tá vendo? Eu falo que o salário maternidade dá uns BOs que as pessoas... buga a cabeça das pessoas, né? A pessoa perdeu a qualidade segurada. Para ter direito ao salário maternidade, deverá ter 10 contribuições anterior ao fato gerador ou só 5? Gente, o que diz a lei? Manda o artigo para mim, Marina, pelo amor de Deus, da Lei 13.846, que fala que para readquirir a qualidade de segurado, coloca a fundamentação aí para elas lerem, para eles lerem. Gente, leia a fundamentação, tá na Lei 13.846 de 2019. Tá lá, quanto tempo você precisa contribuir para readquirir carência nos benefícios? Metade dos benefícios, metade da carência, então é 5 meses. Se ela engravidou, se ela quer engravidar, pagou 5 meses, no 6º mês ela engravidou, vai ter direito a receber para readquirir a qualidade de segurado, tá? Ficou claro, gente? E olha que é um benefício mais fácil. É um dos mais fáceis, mas não é. Ele só parece que é, mas não é, gente. Não é. Tô falando pra vocês que não é. Ele gera muita... Ele tem muita peculiaridade. Tem muita mulher que deixa de receber. Tem muita mulher que deixa de receber Anjos Fátima. É que cada live eu falo de um assunto, senão vira uma festa da uva. Daí a pessoa vai procurar lá depois, quem não assistiu ao vivo, vai procurar pelo nome, salário maternidade, tá escrito. Aí eu tô falando de outra coisa na live. Não combina, entendeu? Tem que ter coerência. Professora, pela idade das crianças adotadas, tem idade mínima ou máxima para ter direito? Não.
Nem uma idade mínima ou máxima. Desde que seja menor de idade, né? Não vai adotar uma criancinha de 32 anos, né? Aí não vai dar certo. Fora, brincadeiras à parte, gente. A Marina vai colocar a fundamentação aqui para nós, para ficar garantido, para vocês não terem dúvidas sobre a questão de readquirir a qualidade segurada e ter direito, tá? Na Lei 13.846. Então, por último, o que eu quero trazer para vocês aqui é que há é uma novidade, tá? Uma super novidade. É super recente e há precedentes. Eu, Juliana, particularmente, não tive nenhum êxito no INSS com relação a isso ainda, administrativo, mas judicialmente sim, isso tem acontecido. Digamos que eu tive um bebê, tá? E o meu bebê ficou na UTI 40 dias. A minha licença maternidade, o meu salário maternidade vai começar a contar desses 40 dias, do dia que ele teve alta da UTI e veio para casa, tá? Eu não estou em licença maternidade enquanto o meu bebê está hospitalizado. Anotem isso para estudar mais a fundo isso, tá? Porque nós temos precedentes, decisões com relação a isso. Não vale a DER ser do parto, do fato gerador, se a criança não está com a mãe, aos cuidados da mãe, se ela está hospitalizada. Ficará salva a live sim. Segurado especial reside com os pais. Pode comprovar com o documento dos pais? Pode. Qualquer parente de primeiro grau pode comprovar segurado especial para qualquer benefício. Nós temos 7 benefícios, tá? Pessoa desempregada que após a descoberta... Conseguindo administrativo, que maravilha ler isso. Eu adoro, por isso que eu gosto de interagir com vocês nas lives, gente. Eu não consegui ainda, mas é a tendência, a decisão ser essa, tá? Pode sim, eu tô falando que pode. Tô dizendo que eu não consegui no administrativo. Coloquei um alarme, mas esqueci, cheguei agora. Já tá acabando. Artigo 15 da Lei 8.213 fala da qualidade de segurado, tá? Da readquirir a qualidade de segurado. Gente, bom, eu espero que tenha ajudado vocês, trazido elucidações sobre o salário maternidade, a licença maternidade ou natalidade em caso de 2 pais ou 2 mães, né? Porque tem esses casos de adoção, a gente tem isso. E quero muito que vocês me deem um feedback depois, se gostaram ou não. Se vocês querem falar mais sobre salário e maternidade, parece... Sim, vai ficar salva, fica tranquila. Que bom, Denis. Um beijo pra vocês, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. A gente ainda vai... deixa eu pedir uma coisa pra vocês, gente. Deixa eu pedir um negócio. Vocês sabem que as vagas do Expert presencial estão abertas, tá? O Expert em benefícios por incapacidade fechou hoje, mas sempre tem aquelas pessoas que emitem boletos e é sobre isso que eu quero falar. Não pagar, não quero pagar não, boleto não. Eu quero falar, tem gente que vai lá e emite o boleto e não paga. Você pegou a vaga de alguém, porque eu já encerrei o curso. Aí amanhã eu tenho que aparecer aqui e falar assim, ó, gente, voltou mais 30 vagas, porque o Filho de Deus foi lá e emitiu um boleto e não pagou. Custo de BPC, já disse, não tem previsão, provavelmente em novembro, tá? Jimenez, vamos nos ver ao vivo, nos encontrar presencialmente em São Paulo. Um beijo. É isso que eu ia dar essa dica. O hotel, gente, tá oferecendo, o Holiday Inn AMB oferece um custo, em torno de 400 a 500 reais a diária do hotel, tá? Não é um hotel chumbreguete, porque eu não faria um evento no hotel chumbreguete. Mas você não é obrigado a ficar no Holiday Inn, tá? Você pode ir no evento, no Expert presencial, e tem inúmeros hotéis em volta ali, de inúmeros preços, tem até hostel, tá? Você não é obrigado a ficar lá. Lá tem um desconto para quem é aluno do Expert presencial. Então, é óbvio que é muito melhor, é óbvio que você já está ali dentro do hotel, que é o evento, você sobe, vai pro quarto, a hora que você quiser descansar. Lá tem 2 restaurantes, é um hotel super preparado para receber as pessoas, para receber os eventos. 4 e 5 de agosto, já estamos na metade das vagas. E para concluir
temos vagas limitadas. Então, gente, não emitam um boleto sem ter certeza que vocês vão. É um pedido que eu faço para vocês, porque você segura a vaga de alguém durante pelo menos 48 horas até esse boleto compensar e eu saber, ou a minha equipe saber, que o boleto não foi pago, tá? Esse desconto do quarto só vai até 8 de julho, a Marina tá falando, tá? Pro expert presencial. Hostel é o melhor que tá tendo. Gente, tem de tudo. São Paulo é polo, né? Tem de tudo. É um filho de Deus, né, Denis? Que vai lá e faz e não planeja direito. Eu quero muito que vocês estejam. É um evento, não é só porque é meu, não. Mas é um evento riquíssimo que você vai sair dali sabendo advogar, sem medo, sem insegurança, aprofundado em determinadas situações que são corriqueiras nos nossos escritórios, meu e dos meus convidados. São 20 horas a carga horária, são 2 dias praticamente imersos em direito previdenciário. É um evento como poucos. O ano passado foi um sucesso, esse ano também está sendo. E quem quiser ir ainda tem a opção de boleto parcelado. Vai lá, fala com a Thaís no meu suporte que ela faz para você, tá? E não se preocupe com essa questão. O que importa é conteúdo, gente. O que importa é o seu conhecimento. Tá bom? Fiquem com Deus.